Olá pessoal, o tema da aula de hoje é intermediação financeira, onde traçaremos um palco onde será desenvolvido o tema do nosso curso, Análise de Risco e Crédito. O objetivo desta aula é a compreensão do sistema financeiro nacional, a sua estrutura e como é formado o mercado financeiro e de capitais. No nosso cotidiano, necessitamos das instituições financeiras para emprestar ou guardar o nosso dinheiro. Essas instituições financeiras são chamadas de intermediárias financeiras. É isso que veremos nessa aula de hoje. A satisfação das necessidades, tais como alimentação, moradia, segurança e lazer, eles são muitas vezes beneficiados ou até mesmo experimentados através dos agentes financeiros, que são, neste caso, os intermediários financeiros, os bancos. Vejamos agora a definição de intermediários financeiros pelo professor Fortuna. Conjunto de instituições que se dedicam ao trabalho de criar condições para a manutenção de um fluxo de recursos entre poupadores e investidores. É possível identificar, na definição do professor Fortuna, que os intermediários financeiros estão aptos a negociar juntamente com os investidores e os poupadores. De um modo geral, os intermediários financeiros, eles atuam como bancos, recebendo, guardando e oferecendo dinheiro, os chamados empréstimos. Vamos ver agora o esquema didático, onde é possível visualizar como é formado um intermediário financeiro. Banco é uma das instituições financeiras, componente do Sistema Financeiro Nacional, preparada para intermediar recursos. Eles são expressos principalmente sob forma de moeda e títulos, sendo a moeda o facilitador de trocas entre os agentes econômicos. Quando se pensa em moeda, imagina-se a moeda papel ou a moeda metálica. Mas, na verdade, quando depositamos algum dinheiro no banco, isso também é considerado uma moeda, um título, um depósito à vista, é também uma parte, um elemento da intermediação financeira. Porque a partir do momento que depositamos algum dinheiro em banco, este dinheiro serve para comprar algo, pagar contas, através da emissão de cheques. Os cheques hoje também são considerados a moeda, o título para o banco, para o intermediário financeiro. A moeda é um bem de aceitação geral e ela tem como função a intermediação da troca, a reserva de valor e medida de valor. Com a função de intermediação de troca, a moeda surge do escambo, da economia de escambo, no qual os produtores faziam as suas devidas trocas de mercadorias por outras de produtores vizinhos. Como exemplo, temos um comerciante que tinha a produção de farinha, trocava o quilo de farinha por uma vaca, por exemplo, para produzir o leite. Este tipo de troca chamava-se escambo. Hoje já não temos mais o escambo na nossa economia nacional. O que temos hoje é a troca de mercadorias por moedas, seja ela um papel, seja ela o cheque, seja ela o depósito à vista. A moeda, ela vem para estabelecer ricos e pobres. Exemplo, alguém que tem maior quantidade de moedas, ele é mais rico financeiramente do que aquele que tem menos quantidade de moedas, seja ela moeda de papel, seja ela ouro, diamante ou qualquer tipo de riqueza. Já como medida de valor, ela serve de medida como aceitação geral. Então, hoje nós temos como medida para a moeda o real, o dólar e o euro. O mercado financeiro pode ser classificado como elemento dinâmico no processo de crescimento econômico. Ele une os ofertadores dos tomadores de recursos. Vejamos agora através do esquema didático. Os ofertadores de recursos são agentes econômicos que acumularam poupança. Já os tomadores de recursos são os agentes econômicos que necessitam de recursos para realizar os objetivos próprios. Vamos agora ao Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional une os agentes superavitários, que são os ofertadores de recursos, dos agentes deficitários, que são os tomadores de recursos, fazendo com que haja uma circulação e uma dinâmica entre esses dois agentes.
Vejamos agora a definição do professor. O Sistema Financeiro Nacional é formado por um conjunto de instrumentos e instituições que funcionam como meio para a realização da intermediação financeira, bem como sobre os mercados financeiros. É possível identificar que o Sistema Financeiro Nacional ele age como regulador, como intermediário. Ele é subdividido em dois grupos, em sistema normativo e sistema operativo. O sistema normativo ele tem a função de regular, de normatizar, de fazer com que o sistema funcione perfeitamente. Ele é composto pelos seguintes órgãos. Conselho Monetário Nacional é o órgão responsável pelas diretrizes monetária, creditícia e cambial do país. Banco Central do Brasil, órgão responsável pela regulação do sistema monetário. É o órgão que faz cumprir as diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Ele também é responsável por fazer com que a circulação de moedas seja dinâmica e contínua, que não falte e nem fique muito dinheiro no mercado. Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Órgão responsável por disciplinar e regular também os valores mobiliários, as nossas ações. Banco do Brasil. Considerado um conglomerado financeiro, ele atua principalmente como intermediário do governo federal, mas ainda assim atua também como um banco varejista. Ele não atua somente para o governo, mas é o principal agente hoje do governo perante ao público. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Ele é responsável por regular os investimentos a longo prazo do governo federal. Caixa Econômica Federal, órgão responsável por